E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam prontos para mais um daqueles vídeos cheios de dados, estudos, estatísticas e pesquisas, ou seja, um vídeo que a Gabriela Prioli vai adorar. Bom, há alguns dias o Senado aprovou o projeto que inclui no Código Penal crime de violência psicológica contra a mulher. Proposta prevê reclusão de 6 meses a 2 anos para quem causar dano emocional à mulher que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento. Pois é, temos mais uma lei sexista, mais uma lei feminista aqui no nosso país. Mas, é claro, se você for perguntar para uma feminista, a gente vive num país patriarcal, onde os homens são privilegiados e onde as mulheres ainda precisam lutar pelos seus direitos de ter 1 bilhão de leis a mais protegendo-as ou apenas beneficiando-as, como a gente vai ver aqui hoje. Então, como a gente viu ali na chamada, a reclusão é de 6 meses a 2 anos, mas a pena pode ser maior se a conduta constituir crime mais grave. Espero que não seja exatamente esse o texto da lei, porque está bem subjetivo, Mas vamos ver o que exatamente seria essa tal violência psicológica, que a partir de hoje não pode mais ser praticada apenas contra mulheres. Então, pela proposta, a violência psicológica contra a mulher consiste em causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Isso parece objetivo para vocês? Nossa, eles descreveram um monte de situações ali, então tá bem claro, bem objetivo. Sinceramente, pra mim não parece. O que é prejudicar ou perturbar o pleno desenvolvimento de alguém? Todo esse dano emocional vai ser constatado a partir do trabalho de psicólogos que vão investigar para ver se a vítima realmente possui algum dano, algum trauma. Tem ainda controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação, direito de ir e vir. Cara, eu vou chegar logo no ponto que eu quero. Vocês que acompanham esse canal aqui há mais tempo, talvez já saibam a resposta para essa pergunta. Mas vocês sabem qual dos dois sexos justamente possui maior predisposição para cometer esse tipo de violência? Sabe qual dos dois sexos é mais manipulador? Qual dos dois utiliza mais a humilhação e o constrangimento como forma de agredir as outras pessoas? Pois é, a gente até já viu isso em alguns relatos recentes, no vídeo da Nora Vincent, no vídeo da Samantha Brick também. Mas como aqui estamos fazendo um vídeo com o selo Gabriela Prioli de qualidade, a gente não vai se basear apenas na nossa percepção, e vamos pegar alguns estudos aí para embasar o que estamos dizendo. Bom, aqui nós temos um estudo de 2006 publicado na Elsevier e o resumo diz o seguinte: investigamos as diferenças sexuais na psicologia da agressão indireta. E só para deixar claro, essa agressão indireta seria justamente a violência psicológica, tá? A agressão direta é a agressão física, a agressão indireta é aquela que você faz justamente através de fofocas e manipulação, humilhação, picuinha, gaslighting, um termo que os feministas adoram. Então, investigaram aí as diferenças sexuais na psicologia da agressão indireta, expondo mulheres e homens jovens adultos ao mesmo estímulo que evoca a agressão. Conforme predizem os modelos evolutivos, descobrimos que as mulheres tinham um desejo mais forte do que os homens de agredir indiretamente, ou seja, praticar a violência psicológica, mesmo depois de controlar as percepções das normas sociais e aprovação. Então, eles fizeram 2 modelos de pesquisa, um livre e um incentivado. Bom, a gente vê um pouco mais disso na conclusão aqui do estudo, Em 2 paradigmas de mensuração diferentes, forçado e de livre escolha, as mulheres jovens adultas relataram um desejo significativamente mais forte do que os homens de retalhar com fofocas e infligir um ataque à reputação, mesmo depois de controlar as normas sociais e a aprovação. Isso apoia os modelos estratégicos evolutivos que prevêem diferenças sexuais na agressão indireta entre adultos, e aí eles citam aqui que tem outros estudos que chegaram na mesma conclusão, um estudo de Campbell de 99, Gary de 98, e aí um outro estudo desse Hess de 2006. Enfim, esse é mais um daqueles estudos que conclui algo bastante óbvio. Os homens praticam mais violência física, as mulheres praticam mais violência psicológica. Provavelmente muito disso se deve à diferença de força física entre os sexos, mas esses também são mecanismos de defesa das mulheres. Não é sexismo que eu vou dizer, é ciência basicamente. Mulheres são mais fofoqueiras, são mais manipuladoras, ou seja,
Biologicamente falando, cientificamente falando, é muito mais provável que em um relacionamento heterossexual a mulher pratique mais violência psicológica contra o homem do que o contrário. É muito mais provável que ela utilize de chantagem, que ela utilize sexo para barganhar, que ela tenha algum tipo de ciúme descontrolado que faz com que ela tente limitar as ações do seu companheiro, limitar o direito de ir e vir, como fala ali na lei, né? Tudo isso que o texto da lei descreve é um comportamento predominantemente feminino, mas quem está sendo protegido nessa situação? As mulheres, é claro. Ah, Wagner, mas você está dizendo que os homens não fazem isso também? Não, mas eu conheço um casal onde o homem abusava psicologicamente da mulher. Não, eu não estou dizendo que o homem não faz isso. Como o próprio estudo que eu acabei de trazer aqui demonstrou, esse tipo de comportamento é significativamente mais forte. E quando usam significativamente, geralmente significa que a diferença é grande, tá? Não é uma diferença moderada, não. É uma diferença significativa. Mas, ainda que existam bem mais mulheres praticando esse tipo de violência, também existem homens praticando esse tipo de violência. E óbvio, em muitos casos sim, a mulher pode estar sendo vítima de violência psicológica dentro de um relacionamento. Mesmo assim, a gente tem uma série de problemas com essa lei. Começa por toda a subjetividade, pela dificuldade de provar um crime como esse. Você precisa aí do relato de psicólogos, você precisa confiar que eles com certeza vão conseguir identificar esse tipo de coisa, que eles não vão ser manipulados pela mulher em nenhum momento. Você está entregando mais poder nas mãos do Estado e, para piorar, são leis absolutamente sexistas. Eu não estou falando aqui que a lei deveria ser ao contrário, que a lei deveria proteger o homem desse tipo de situação, já que ele tem muito mais chance de ser a vítima de uma situação como essa do que a mulher. Não. Eu acho que se fosse desenvolver uma lei como essa, ela deveria valer para todo mundo. Todas as leis deveriam valer para todo mundo, porque todos deveriam ser iguais perante a lei, né? Pena que não é nem de longe assim. Mas sim, fica ainda mais imbecil, fica ainda mais bizarro quando a gente percebe que é uma lei que protege a mulher de uma conduta predominantemente feminina. E o pior de tudo, essa lei foi aprovada com 62 votos contra 0. Contra 0. Nenhum dos senadores viu o menor problema nessa lei. Foi um massacre. A gente vive em um país de extremo feminismo. É feminismo radical. Absolutamente não importa que a maior parte dos nossos políticos sejam homens. Isso não é um patriarcado. Os nossos deputados, os nossos senadores, todos eles estão legislando em prol da causa feminista, em prol das mulheres. O tratamento dado a homens e mulheres nesse país não é nada igualitário. Só que quem está no topo da hierarquia não é o homem. O homem está lá embaixo. O homem branco é o que está mais embaixo nessa hierarquia. Pelo menos se a gente for falar de direitos objetivos, que é uma métrica objetiva que a gente pode avaliar. O pior é que esse tipo de coisa nem chega a ser uma novidade. O padrão é pegar um cenário onde o homem é claramente a principal vítima, ignorar completamente o homem e se preocupar em proteger apenas as mulheres. Quer um outro exemplo? Eu dou, sem problema. Os homens são 80% dos moradores de rua. 80%. Sorte que aqui no Brasil a gente tem alguns programas sociais de moradia, né? A gente tem esse tipo de assistencialismo para resolver esse problema, para resolver essa situação alarmante dos homens. Pois é, só que esses programas de moradia sempre dão preferência para as mulheres. Alguns são exclusivos para mulheres, mas mesmo os que não são, dão toda a preferência para elas. Então você tem o Minha Casa Minha Vida aí, sempre que tem alguém na fila aí esperando para receber uma casa, se tiver mulher, ela vai passar na frente, ela vai ter preferência. Se um casal conseguiu uma casa através do programa Minha Casa Minha Vida e se separou, a casa fica com a mulher e o homem vai lá para a estatística de 80% dos moradores de rua, claro. E assim, é histórico que na verdade a mulher tenha sido protegida pela sociedade, pelo menos aqui no Ocidente. Não significa que ela nunca passou por nada de ruim, que nunca esteve em uma posição de inferioridade, mas geralmente a sociedade se organizavam de forma a proteger bastante as mulheres, poupando-as de ir para a guerra, de desempenhar os trabalhos mais pesados, mais perigosos, mais arriscados. Ah, mas a mulher não podia votar. Pois é, o voto estava diretamente atrelado a ir para a guerra. Inclusive para os homens até hoje tá. Você só pode votar se você tiver o certificado de dispensa ou se você prestar, né, o serviço militar obrigatório. Enquanto a mulher não. Justamente por isso, na época do sufrágio, a maior parte das mulheres eram contra o sufrágio feminino, porque elas não queriam a consequência do direito ao voto, que era ir para a guerra. Então, essa na verdade é mais uma situação onde a mulher estava sendo protegida. O Estado entendeu depois de muito tempo que, já que o homem estava sendo obrigado a ir lá para a guerra e se matar em nome do seu país, ele no mínimo deveria ter o direito de votar, né, para decidir quem é que vai comandar o país em que ele está precisando aí se matar para defender. Só que a mulher nunca teve essa obrigação.
ela só ganhou o direito de votar e dane-se. O problema é que em 2021, além da sociedade continuar super protegendo todas as mulheres, a gente tem a geração mais mal agradecida da história, porque elas sequer veem isso de uma forma positiva. Não, elas transformam tudo isso em opressão. Elas são absolutamente privilegiadas pela sociedade, pelo sistema, pelo Estado. Tem uma cacetada de leis a mais para elas. Tem a preferência em todo tipo de programa social. No auxílio emergencial ela ganha mais, se ela é mãe solteira ela ganha mais. Enfim, ela é infinitamente mais amparada, mesmo que o cenário seja muito pior para o homem, como a gente viu aqui, né, no cenário dos moradores de rua ou as vítimas de violência psicológica. E ao invés de reconhecer, de olhar para isso e falar, poxa, é verdade, caramba, olha só, mesmo quando o homem tá se ferrando pra caramba, eles ainda pensam primeiro em nos ajudar. Não, o homem é o privilegiado. O homem é a escória da humanidade. Elas precisam lutar contra o machismo, né? Contra o homem. E todo comportamento masculino é tóxico e deve ser erradicado, e os homens devem ser emasculados porque homens são o problema da nossa sociedade. Tem como não ficar com raiva quando você começa a perceber essa realidade que tá bem diante dos seus olhos, mas que, como toda a mídia, toda a imprensa é feminista, eles distorcem, eles manipulam para que você jamais veja esse cenário, para que você pense que todas essas leis privilegiando as mulheres são a necessidade mais absoluta de todas, que elas precisam disso porque elas sempre estão em um cenário pior. Você não vai ver em nenhuma mídia mainstream essa consideração de que as mulheres estão tendo uma lei que as protege de violência psicológica, mesmo sendo o sexo que mais pratica violência psicológica. Vocês não vão ver. Você já tá com raiva? Calma que tem mais. Ainda nesse projeto, tá, que passou por 62 votos a 0, o projeto também aumenta a pena de crime de lesão corporal praticada contra a mulher. Nesse caso, a pena passa a ser prisão de 1 a 4 anos e, sem o agravante, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano. Não sei se entende bem, mas esse texto me leva a crer que, se uma mulher for presa por cometer lesão corporal contra um homem, ela não vai ter o agravante, então ela vai ficar presa no máximo 1 ano, enquanto se um homem fizer a mesma coisa, ele vai ficar preso 4 anos no máximo, né? Acho que é isso. Bom, além disso, o texto aprovado altera um trecho da Lei Maria da Penha para incluir o risco à integridade psicológica contra a mulher como fundamento para o afastamento do agressor do local de convivência. Tá, vamos para uma outra polêmica agora então, porque esse texto aqui talvez você viu e pensou, bom, pelo menos nesse caso, né, lesão corporal, lesão física, a mulher de fato é a maior vítima, porque como o Wagner mesmo falou no estudo anterior, os homens praticam mais violência física, as mulheres mais violência psicológica. Mais ou menos. Antes de mais nada, vocês precisam entender que os hormônios eles estão diretamente ligados às nossas mudanças de humor, oscilações de humor, e que o homem tende a ser mais violento, mais agressivo fisicamente, porque ele tem muito mais testosterona que a mulher. E de fato, a testosterona contribui para essa violência masculina. Só que o homem também tem muito menos oscilação de humor, porque ele também tem menos oscilação hormonal. Não sei se eu estou usando os termos técnicos corretos, mas acho que está dando para passar a ideia. Bom, basicamente o homem ele é mais linear. É mais improvável então que ele tenha grandes oscilações de humor, que ele do nada fique extremamente violento. Provavelmente ele vai ter que ser instigado para aquilo. Mas é claro, quando a gente está falando do geral, do grupo como um todo, isso não significa que nenhum homem é assim. Até porque também existem homens muito mais violentos do que outros, homem com muito menos paciência do que outros. Mas também, no geral, as mulheres, durante pelo menos uma semana aí do mês, tendem a ficar muito mais violentas do que a média dos homens. Até por isso, em muitos países, mulheres são inocentadas de seus crimes se elas puderem provar que elas cometeram o crime enquanto estavam na TPM. Eu já li isso em algum lugar, mas eu não lembro aonde, vocês podem pesquisar depois para confirmar, não tenho certeza do que eu tô falando, mas lembro de ter lido que mulheres podem se safar até de homicídio se ele for cometido enquanto ela tá na TPM. Ou durante a gravidez também, tem muita oscilação hormonal, alguma coisa do gênero. Enfim, então apesar da testosterona masculina fazer com que o homem seja naturalmente mais violento, o desequilíbrio hormonal da mulher, né, algo que ela invariavelmente vai passar ali todo mês, pode compensar nessa violência, o que faz com que, em média, a violência conjugal seja bem distribuída entre homens e mulheres. E é claro, não vou falar isso baseado em nada, eu vou trazer o quê? Mais um estudo aqui para vocês. Na verdade, não apenas um estudo, quer dizer, é um estudo que compilou vários estudos para concluir isso aqui, ó. Muitos estudos mostram que as esposas usam de violência contra seus maridos ao menos tanto quanto os maridos usam de violência contra suas esposas. E aí talvez você esteja pensando, como assim muitos estudos? Está muito vago. Bom, vocês estão vendo que tem um númerozinho 1 ali nessa informação, né? Pois é, eu vou deixar aqui na tela, isso aí é uma referência bibliográfica
Daqui saíram vários desses estudos. Eu não vou ler porque é basicamente o nome de um monte de autor e de suas publicações e também tem links, mas tá aí na tela. Se você quiser pesquisar, conferir estudo por estudo, as fontes estão aí à sua disposição. Mas vale dizer que eu também já fiz um vídeo sobre violência doméstica, onde eu analisava uma série de estudos, então pode servir como um complemento ao que eu tô falando aqui agora. Se você quiser conferir esse outro vídeo, vou deixar ele aí no card também, então você pode acompanhar outros estudos que chegaram aí em resultados parecidos. Basicamente, os maiores estudos aí já feitos sobre violência doméstica costumam chegar nesse mesmo resultado. Mas vamos lá, dar sequência ao que eu estava lendo antes, né? Dado que tais descobertas são inesperadas para muitas pessoas, ao menos um conhecido pesquisador que compartilhava dos preconceitos prevalentes sobre o assunto antes de fazer a sua pesquisa quantitativa, examinou os dados de várias formas para determinar se poderiam ser conciliados às opiniões comuns. Em quase todos os scores, as mulheres são tão violentas quanto os homens. Descobriu-se que metade da violência é mútua e que na outra metade havia um número igual de mulheres e homens agressores. Quando foi feita uma distinção entre a violência normal, empurrões, tapas e atirar objetos, e a violência severa, chutes, mordidas, socos, pancadas com objetos, espancamento e atacar o cônjuge com uma faca ou uma arma de fogo, a taxa de violência mútua caía para 1/3, a taxa de violência cometida apenas pelo marido se manteve a mesma, mas a taxa de violência cometida apenas pela esposa aumentou. Mostrou-se que as esposas iniciam a violência na mesma frequência que os maridos, derrubando outra falácia feminista, né? Não, mas é porque ela só estava reagindo. As mulheres que elas batem nos seus maridos, elas só estão reagindo, elas nunca iniciam a violência, elas nunca aumentam o nível da violência, né? Não, a culpa é sempre do homem e a mulher está só se defendendo. Pois é, os estudos, os dados da realidade, como fala Gabriela Prioli, dizem o contrário. Bom, dando sequência aqui, ao menos alguns estudos sugeriram que há uma taxa maior de esposas agredindo maridos do que de maridos agredindo esposas. E a maioria dos estudos sobre a violência em encontros mostram taxas mais altas de violência infligida por mulheres. Não é o caso, como alguns sugeriram, que a violência feminina contra parceiros íntimos é geralmente em defesa própria. As descobertas da pesquisa sobre os efeitos da violência conjugal são mistas. Alguns estudos descobriram que os maridos infligem mais danos às esposas que elas infligem neles. Sugeriu-se que é assim porque os maridos são geralmente maiores e mais fortes que as suas esposas. No entanto, outros estudos descobriram que as esposas infligem mais danos nos maridos. Se armas foram usadas, o menor tamanho das mulheres não faria diferença em sua capacidade de machucar. Mas outros estudos não acharam diferença na severidade dos ferimentos causados por parceiros homens ou mulheres. Ou seja, esse é um parâmetro que varia muito. Como dito no texto, é outra coisa que as feministas usam muito como argumento, né? Os homens causam mais danos porque eles são mais fortes. Só que a maior parte das vezes, as mulheres não estão de mãos limpas agredindo seus maridos, elas estão usando alguma coisa como arma. Uma casa é simplesmente cheia de armas que podem ser usadas facilmente nesse tipo de briga, nesse tipo de discussão, o que acaba equilibrando bastante as forças. Esse estudo foi feito pelo David Benatar, ou seja lá como pronuncia o sobrenome desse cara. Ele é um filósofo sul-africano que leciona na Universidade da Cidade do Cabo, onde dirige o departamento de filosofia, tem 6 livros publicados e diversos artigos acadêmicos, geralmente no campo da ética prática, então para quem curte uma carteirada, tá aí o currículo do cara e o texto foi traduzido pelo nosso querido Eli Vieira. Então, para você que também quer conferir esse estudo aí com mais detalhes, ele foi extraído do livro do David, O Segundo Sexismo, Discriminação contra Homens e Garotos. Aí estão as fontes que eu utilizei. Mas eu ainda tenho umas coisinhas interessantes para compartilhar com vocês aí sobre violência doméstica, né? Há algum tempo foi feito um estudo para identificar a diferença de violência doméstica em casais heterossexuais e homossexuais. E esse estudo, curiosamente, acabou constatando que o casal de gays era menos violento do que um casal heterossexual. Obviamente, quando esse estudo foi divulgado, as feministas já foram lá contra-argumentar, falando, não, mas então, isso acontece porque num casal de gays não existe esse desequilíbrio de força, né, que na cabeça delas é a justificativa para toda a violência doméstica. Então, como um casal de gays é igualmente forte, são 2 homens e um não consegue subjugar o outro, então é claro que vai ter menos violência, é claro que vai ser um casal mais pacífico. Eles vão evitar o uso da força, porque eles sabem que se eles partirem para agressão, eles podem sofrer na mesma medida. Pois é, só que o problema desse argumento é que ele não explica por que a pesquisa também descobriu que o casal lésbico era o mais violento dos 3. Supostamente deveria valer a mesma coisa, né? São 2 mulheres, então as duas são equivalentes em força, não tem esse desequilíbrio que existe no casal heterossexual. As duas provavelmente vão possuir uma força física muito mais equilibrada
equilibrada, né? Se a gente for comparar com homens e mulheres, mesmo assim elas são as mais violentas. A probabilidade de uma lésbica sofrer violência física da parceira é maior do que a de uma mulher sofrer violência física em um relacionamento com um homem. E aí? Como é que explica isso agora? Assim, é impossível negar que esse estudo é no mínimo muito sugestivo, né? Você vê que quando você pega aí um casal padrão, formado por um homem e uma mulher, e você retira a mulher da equação, o casal fica mais pacífico. Mas se você pegar o mesmo casal e retirar o homem da equação, o casal fica mais violento. Mas o homem é que é o agente da violência. O homem é que é o grande agressor, o homem que é o problema da violência doméstica. Pois é, mais uma vez a realidade não confirma muito bem essa hipótese, né? Se esse fosse mesmo o caso, não existiriam tantos estudos que apontam consistentemente para o contrário. Mas mesmo assim a gente mantém nesse imaginário popular a ideia de que o agressor é o homem, o violento é o homem, o problema dos casais, dos relacionamentos é o homem, a mulher é só a vítima, é o ser indefeso e oprimido, que não pode fazer nada além de ser explorada por esse macho escroto tóxico e problemático. Vamos passar para um próximo assunto aqui que eu quero falar de feminicídio agora, que é um outro argumento muito recorrente utilizado pelas feministas. Elas geralmente usam o feminicídio para provar que a mulher é sim extremamente oprimida, né? Você provavelmente já se deparou com uma feminista falando que os números de feminicídio só aumentam a cada ano. O que mesmo que fosse verdade não seria um bom argumento, né? Porque o feminismo se fortalece ano após ano e o feminicídio só piora, então o feminismo não tá ajudando em nada, né? Essa agenda feminista não tá coibindo a violência contra a mulher de forma nenhuma. Mas não é tão simples assim. Tem um motivo pelo qual os números de feminicídio vêm aumentando ano a ano. Inclusive eu assisti um vídeo de 1 hora que saiu nesse mês de um advogado liberal que era do MBL, não sei se ainda é, defendendo ferrenhamente o discurso feminista, Thiago Pavinato, o nome dele. E ele deu essa entrevista pro canal Operação Policial. Então, apesar dele se dizer liberal, o discurso todo dele ao longo do vídeo é progressista pra caramba. Em nenhum momento ele levanta qualquer uma das considerações que foram feitas aqui nesse vídeo. Não, ele só vai despejando o senso comum em cima da mulher e tratando a mulher como esse ser historicamente super oprimido, que era visto só como uma propriedade do homem. Enfim, tô falando isso pra mostrar que a visão dele é absolutamente feminista. E aí, ao longo dessa conversa, ele explica que atualmente existe um entendimento geral por parte da comunidade jurídica do Brasil de que um crime cometido contra a mulher em ambiente doméstico é um crime de feminicídio. Então, basicamente, os números de feminicídio vêm aumentando ano a ano porque o critério para determinar que um crime foi feminicídio vem sendo ampliado. No vídeo ele fala o tempo inteiro que o feminicídio é um crime de preconceito contra a mulher, que é uma bobagem, porque não é preconceito nenhum. O feminicídio nada mais é que um crime passional cometido contra a mulher. É o crime de um homem que foi traído, foi lá e matou a sua mulher, coisa que acontece ao contrário praticamente nas mesmas proporções. Tem-se essa ideia de que não, porque o homem matou a mulher depois de ser traído porque ele acha que a mulher é a sua posse, mas a mulher faz exatamente a mesma coisa. Então, não é por causa de uma visão machista e preconceituosa, não. É porque homens são passionais assim como mulheres também são. E volto a repetir, nas mesmas proporções. Ou praticamente nas mesmas proporções. Beleza, mas por que eu quero falar sobre isso? Bom, em primeiro lugar, é muito interessante a gente observar que apesar dos números de feminicídio virem aumentando, a proporção de homicídios gerais cometidos contra mulheres é a mesma dos últimos 40 anos. Eu já trouxe isso aqui pra vocês outras vezes, mas há pelo menos 40 anos os homens são vítimas de 92% dos homicídios no país. Tem ano que pode aumentar 1%, diminuir 1%, mas a média geralmente é essa. Então, basicamente, as mulheres continuam morrendo nas mesmas proporções, nos mesmos contextos. Se o número aumenta, é porque o número de homicídios gerais aumenta. Então tá morrendo mais mulher, mas tá morrendo mais homem também. O problema não é a violência contra a mulher, o problema é a violência, ponto. Quando toda a violência aumenta, o número das mulheres aumenta junto. Mas ainda vale a pena observar que o feminicídio é basicamente esse homicídio cometido dentro de casa, que é a mesma estatística que eu já usei aqui no canal em outras oportunidades, porque é uma das poucas que a gente tem para utilizar, que é aquela estatística de crimes cometidos em ambiente doméstico. Eu já mostrei para vocês que o Atlas da Violência vendia essa informação como se apenas 5% dos homicídios cometidos em ambiente doméstico são contra homens e 35% são contra mulheres, para dar a impressão de que as mulheres morrem muito mais em ambiente doméstico. Só um pequeno adendo aqui, como vocês estão vendo na tela, eu falei os números errados, mas eu faço a correção mais para frente, beleza? Só que os números reais, os números brutos, demonstram, nesse contexto doméstico, os homens também morrem 4 vezes mais do que as mulheres. E aí, quando esses números foram dissecados e escancarados, o que aconteceu? Obviamente, a narrativa de alguns desses militantes começou a mudar. E aí eles falaram, não, mas veja bem,
Em ambiente doméstico, não é só a esposa matando o marido. E aí veio toda aquela questão de qual a proporção de homicídios conjugais. Porque com as feministas é sempre assim, né? Elas pegam, trazem uma narrativa completamente enviesada, distorcida, que manipula o cenário, usam aquilo como se fosse a prova de que a mulher é a grande vítima, aí quando você desmente e mostra que o homem é muito mais vitimado naquela situação, elas simplesmente ignoram. Dane-se que os homens estão morrendo mais de 4 vezes mais do que as mulheres nessa situação. Não importa, porque não são as esposas que estão matando. Então, tipo, você vê que a mulher, primeiro, ela não se importa. Aliás, a mulher não, perdão, me desculpem mulheres, né? Não posso cometer o crime de colocar vocês no mesmo balaio das feministas. As feministas, elas ignoram que os homens são 92% das vítimas de homicídio todos os anos, então elas também ignoram que a cada 5 mortes em ambiente doméstico, 4 são de homens, e aí tudo que passa a importar se são as esposas que estão matando seus maridos. Mas no próprio feminicídio não é isso que acontece, porque eles estão pegando exatamente esses números, no geral, para chamar de feminicídio. E o que acontece? Assim como na violência em ambiente doméstico estão inclusas aí a violência de um pai contra um filho, a violência entre irmãos, ou até mesmo no caso de um latrocínio que aconteceu em ambiente doméstico, não sei se o termo é esse, mas enfim, entrou um bandido na casa, foi roubar e matou alguém, acabou entrando para essa estatística aqui. Essas distorções, elas acontecem para os dois lados. Então, quando a gente fala desse tal feminicídio, que é mais uma aberração jurídica, o próprio Pavinato fala ali no vídeo, né, que muitas dessas mulheres são mortas por outras mulheres também, só que em contexto doméstico. Então uma mulher também pode cometer o crime de feminicídio, mas isso no geral é só um asterisco, né? Porque eles simplesmente vão usar os dados que convém para tentar manipular a realidade e pintar ela do jeito que eles querem que seja, mesmo que assim, seja completamente desconectada da realidade. Mesmo que a discrepância seja ridícula, né? As mulheres são 8% do total. Elas basicamente estão muito mais seguras em todos os contextos. Elas estão muito mais seguras na rua, elas estão muito mais seguras dentro de casa. Em todos os cenários, os homens morrem muito mais. Mas aí tem esse recorte específico chamado de feminicídio, que cada vez eles jogam mais números ali para ir inflando mesmo e construir esse cenário de opressão terrível contra as mulheres, que eles precisam que esse cenário exista. Mesmo que ele seja uma distorção absurda da realidade, eles precisam disso para quê? Para conseguir vender essa narrativa, para conseguir passar esse monte de lei absurda, porque mesmo que o homem seja de longe a maior vítima, tanto faz, não importa, tem que proteger só a mulher, tem que legislar só para a mulher e o homem ainda é o privilegiado. Agora, se uma mulher quiser inventar que sofreu violência psicológica, ela vai ter mais uma forma aí de ferrar com a vida do homem. E sim, muitas mulheres mentem, inventam, a gente vê falsas acusações aí o tempo inteiro. Vocês só estão dando mais armas para essas falsas acusadoras que nunca pagam pelos crimes de falsa acusação. Então, cada vez mais a gente tem um cenário jurídico que incentiva a mulher a ser mau caráter. Incentiva as mulheres a ferrar com os homens. Você vai colocando na cabeça dessas mulheres que o homem é o grande mal, que o homem é o ser terrível e opressor que controla o mundo e que tá lá o tempo inteiro pesando em cima dela. Você vai colocando isso na cabeça dela para fazer com que ela vá aos pouquinhos odiando os homens mais e mais. E aí você coloca um monte de leis nas mãos dessas mulheres que permitem que elas ferrem com os homens na hora que elas quiserem, do jeito que elas quiserem. E se por um acaso não der em nada, elas não vão pagar por isso também. O que vocês acham que vai acontecer? Tem como ser diferente do cenário que a gente vai vendo dia após dia? Tem como dizer que essa merda de ideologia não é um câncer? Aonde? Aonde nesse vídeo você viu um pingo de justiça sendo feita? Uma vírgula que seja. Bom, eu reparei aqui que eu confundi os números, né? Eu falei de 5%, mas vocês viram aí na tela que na verdade é 16% dos homens em contexto doméstico e 39% das mulheres. Os 5% eu me confundi porque é aquele percentual que eu utilizei a métrica da ONU de violência conjugal para fazer uma experiência com os números aqui do Brasil e tentar entender mais ou menos qual poderia ser a proporção de maridos matando suas mulheres e vice-versa. Esse é um número bastante criticado, eu entendo quem critica, mesmo que eu tenha deixado claro no vídeo que eu fiz explicando tudo, né, como foi que eu fiz, eu peguei uma métrica global e eu apliquei ao Brasil, pela falta de números aqui do Brasil, para fazer uma estimativa. E por que eu fiz isso? Justamente porque muitas feministas não aceitam, né, que o homem seja a maior vítima geral, que seja a maior vítima em ambiente doméstico. Não, porque se não forem mais esposas matando seus maridos, então a mulher continua sendo o ser oprimido e ponto, e aí todo o discurso feminista é justificável e todo o resto não importa mais. Então eu fui atrás para tentar ver, tá, vamos ver se realmente na violência conjugal, pelo menos, elas são as maiores vítimas. E aí, utilizando como base esse estudo que foi divulgado pela OMS da ONU, se você pegar as métricas globais e aplicar elas em cima dos números do Brasil, a gente percebe que é mais provável que tenham mais mulheres matando seus parceiros do que o contrário. Mas isso é uma estimativa, não tem como saber porque
porque, como eu falei, a gente está aplicando uma métrica global ao Brasil. Então, sim, podem haver distorções aqui em cima. Inclusive, depois de muito tempo, alguém encontrou aí uma matéria do Constantino, que ele escreveu para a Gazeta do Povo. O título é "Por que é uma falácia das grandes afirmar que existe uma cultura do feminicídio no Brasil?" E tem um parágrafo em que ele fala que aqui no Brasil, em caso de violência conjugal, de fato a mulher é vítima na maior parte das vezes, no caso, 60% dos casos. Infelizmente, a fonte que ele usou para conseguir esses números não está mais no ar, não está mais disponível. Ele diz que foi tirado do DataSUS, mas infelizmente não está mais acessível. Eu não consegui confirmar esses números. Mas a questão para mim é, assumindo que de fato seja essa proporção, 60-40, com mais maridos matando suas mulheres, isso por um acaso justifica toda a discrepância jurídica que a gente tem? 60-40 justifica o fato de que todas as leis protegem, privilegiam, defendem apenas as mulheres aqui no país? Quer dizer, homens também são protegidos por algumas leis, mas pelas leis que protegem todos. Eu quero dizer que sempre que tem uma lei que vai beneficiar um lado, é sempre o das mulheres. Todas as leis sexistas do país são visando a preferência e a proteção única e exclusiva da mulher. Você vai me falar que as pessoas que pegam essa proporção para falar, ganhamos, finalmente aqui tá a prova do porquê que o Estado inteiro precisa pensar só nas mulheres, é por causa dessa proporção específica de 60-40. Eles ignoram os 80% de moradores de rua, eles ignoram os números iguais, equivalentes de violência doméstica, eles ignoram os 92% de vítimas de homicídio no geral, eles ignoram tudo, pegam só isso aí, não, estamos aqui, os dados estão ao nosso lado, 60-40, é uma proporção absurda, meu Deus do céu. Temos que pensar só nos 60% e 40% de um grupo inteiro deve ser ignorado. A gente deve fingir que não existe 40%, porque é um número irrelevante, né, gente? 40%. Quem liga pra 40% da sociedade? Quem? Fala pra mim que essa merda é por igualdade, fala. Fala na minha cara que essa droga desse movimento luta por igualdade, que essa agenda luta por igualdade, que existe alguma igualdade, alguma justiça nisso que eles estão fazendo aqui, que eu tenho que saber de toda essa droga que eu compartilhei com vocês e ainda aceitar, engolir a seco o fato de que eu sou o privilegiado dessa bagaça. Pelo amor de Deus, cara, isso é completamente, assim, isso é insanidade pura. E sabe o que é pior? Os homens, eles de fato têm apreço sim por mulheres. Tem civilizações que são escrotíssimas aí, a gente estaria entrando em um outro tema, mas eu tenho certeza que boa parte dos homens que estão aqui extremamente revoltados junto comigo, se simplesmente as mulheres parassem com essa merda desse discurso de falar que elas são as oprimidas e que os homens são opressores desgraçados malditos que não merecem nada e que eles é que são os verdadeiros privilegiados, se só parasse com essa droga, deixasse em paz e pelo menos aceitasse, não, de fato a gente está sendo privilegiada, mas é porque a gente precisa, porque somos, né, mais fracas fisicamente e tudo mais. Se só mudasse essa droga de discurso, provavelmente muitos parariam de implicar, de encher o saco, porque pelo menos não demonstra uma ingratidão do caramba e além de estar ferrando com a gente, não joga toda a culpa e responsabilidade pra cima de nós ainda. Porque, cara, isso é simplesmente desumano. Juridicamente falando, é como se você pegasse uma pessoa, espancasse, torturasse, pisasse em cima, humilhasse, degradasse, ainda apontasse o dedo e falasse, isso é tudo culpa tua, porque você é um opressor, porque você é um maldito desgraçado arrombado que tá ferrando com o mundo. Então, além de apanhar, além de ser humilhado, além de passar por toda essa atrocidade, ainda tem que aceitar a culpa toda pra si. Que bosta de privilégio é esse? Cara, começar a estudar, pesquisar feminismo, essas coisas, essas leis, esses números, esses estudos, foi uma desgraça na minha vida. Porque eu não consigo mais não ficar revoltado com essas coisas. Querendo ou não, é muito mais fácil você ser só o cara que tá lá tomando a sua blue pillzinha, né? Que você é só um escravoceta que, ai meu Deus, não, realmente nós somos terríveis, desculpa por ser homem, oh meu Deus, como as mulheres são os seres mais oprimidos do mundo e corre atrás de umas migalhas aí e faz esse discursinho e recebe um tapinha nas costas e ainda chama os outros de incel, né? O cara tá se rastejando por uma migalha de atenção de uma mulher e chamando os outros de incel, porque simplesmente esse animal alienado não faz a menor ideia de qual é a realidade em que ele vive. Ele não sabe, porque ele já foi doutrinado pra caramba, porque não tá lá na grande mídia esse tipo, todos esses estudos, essas informações que eu trouxe aqui pra vocês hoje, elas estão escondidas, né? Entender como o negócio realmente funciona é triste, é pesado, é revoltante mesmo, revolta.
Ou pelo menos revolta quem tem um pingo de senso de justiça. Porque se tem uma coisa que isso aqui não é justo. De todas as guerras ideológicas, né? De todos esses movimentos coletivistas, o mais injusto, o mais desigual de todos é esse da agenda feminista. Então, eu tenho certeza que não importa se você é homem ou se você é mulher, se você não suporta injustiça, assim como eu não suporto, você não tem como ver esse tipo de coisa e não ficar revoltado. Porque é de longe a maior injustiça institucionalizada que a gente tem nessa droga de país. E quem dera fosse só nesse país também, né? Essa agenda domina o mundo inteiro quase. Só não domina onde deveria, onde realmente importa, lá nos países islâmicos, mas enfim, novamente não quero entrar nesse... Cara, esse vídeo virou um desabafo. Enfim, acabei trazendo um monte de números, um monte de estatísticas. Ficou tão longo que com certeza vão ter uns cortes lá no canal de cortes também, então se você quiser ver só trechos específicos, algumas partes específicas desse vídeo, você pode conferir lá também. E é isso, eu nem vou falar mais nada, não vou pedir like, recado nenhum, enfim. Eu já tô mais que satisfeito só por você ter escutado esse desabafo até o final. Valeu, vou indo, até mais. Não querem escutar, não sabem conversar.